Bom dia, meus amigos. Como o Fernando já adiantou, a gente vai falar aqui um pouquinho de economia na área tributária, em especial essa economia em cima da energia elétrica. Na verdade, energia elétrica e telefonia, sim. Né? Na verdade, essa é uma economia de ICMS. Então, eu vou dar uma breve introdução, muito rapidamente, óbvio, sobre o ICMS, senão a gente se estenderia muito, mas para vocês entenderem um pouco como que é o mecanismo desse tributo, para conseguir também ficar mais claro ainda o porquê que se na justiça está se conseguindo aí uma redução desse tributo. Bom, o ICMS ele é um tributo, isso é algo importante, até para a gente calcular a economia, ele é um tributo que é calculado por dentro do preço do produto. Então, para eu fazer esse controle remoto aqui, se meu custo é R$100, e a minha alíquota de ICMS, para fazer uma conta fácil, é de 20%, ao eu colocar o ICMS na composição de preço desse produto, a princípio eu pensaria, bom, 20% de R$100 é 20, 120 está pago. Mas não é assim. O ICMS ele é calculado por dentro, ou seja, o imposto ele integra a própria base de cálculo. Então, eu tenho que, é R$100, mais o próprio ICMS, e aí eu aplico 20%. Na verdade, eu faço uma conta por dentro. Né? Eu quero achar um número tal que ele, menos 20%, seja meu custo. Então, na verdade, se você for fazer, os economistas chamam isso de fazer o gross-up. Né? Se você for fazer esse cálculo por dentro, você vai ver que se o teu produto é 100, o ICMS é de 20%, na verdade, ele não vai custar 120, ele vai custar 125, mais ou menos. Porque você tem os 20% de ICMS, depois mais ICMS em cima de ICMS. Então, sempre quando a gente falar numa redução de alíquota de ICMS, a gente não está falando de uma redução pura e simples, é uma redução em cascata, porque o ICMS ele é base para todos os demais tributos, inclusive ele próprio. Né? O ICMS ele tem uma outra característica muito importante, que é a que permite, inclusive, esse tipo de ação que a gente vai falar hoje. Ele é pago pelo consumidor final. Então, a fábrica faz um produto, vende para um comerciante atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Cada etapa dessa cadeia, eu tenho uma circulação de mercadoria e, portanto, eu tenho a incidência do ICMS. Só que o que esses empresários todos fazem é o quê? É colocar esse ICMS para frente. Eu pego o ICMS, boto no preço do produto, e boto para frente. E assim vou. No final, quem é que vai ser o efetivo contribuinte do ICMS? É o consumidor final, aquele que vai comprar o produto e não vai passar esse produto para frente. Ou seja, ele compra o produto e ele assume o encargo do ICMS. Em última análise, isso acontece com todos os tributos. Só que o ICMS, IPI, isso é mais claro. E por fim, o ICMS, ele obedece um princípio constitucional, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o princípio da essencialidade e da seletividade. O ICMS ele possui alíquotas definidas por estados. É um imposto estadual, portanto. Né? Cada estado tem liberdade para cobrar o seu ICMS. E cada estado tem liberdade para definir a sua alíquota de ICMS. A Constituição ela coloca alguns limites nisso aí. Né? Esse aqui é o artigo 155 da Constituição Federal, que é o primeiro dispositivo autorizador para a cobrança do tributo, né? Dentro da regra matriz de incidência tributária. E vocês reparem que ele tem lá um inciso 3 no parágrafo 2º, que diz o seguinte, que ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Ou seja, você pensa o seguinte, o que for mais essencial vai custar menos, vai ter uma alíquota menor do que for menos essencial. Né? Esse é o princípio, então, da essencialidade previsto na Constituição Federal. Aí a gente chega, então, para o regulamento de ICMS do Rio de Janeiro, para entender quais são as alíquotas que o Estado do Rio de Janeiro, então, vem utilizando. Bom, o artigo 14 lá do regulamento, ele diz o seguinte, no inciso 1, o ICMS é de 18%. Então, regra geral, a alíquota é de 18%.
Só que depois, naturalmente, ele vem com as exceções, né? Então, nas operações, lá no inciso 4º, nas operações com energia elétrica, 18% até 300 kW, porque isso aí não existe para 300 kW, é um consumo muito pequeno, que comércio, indústria, seguramente está acima disso, e 25% quando o consumo for maior. Então, estamos aqui na energia elétrica. E aí a gente continua. Vocês olhem aí que perfume, cosmético, bebida alcoólica tem os mesmos 25%. Arma, munição já é 37%. Serviço de comunicação, telefonia, 25%. Cerveja, chopp, 20%. Refrigerante, 20%. Na verdade, essas são as alíquotas previstas no regulamento, mas elas estão até minoradas hoje em dia. Hoje você tem as alíquotas de 17% e 16% para refrigerante e para cerveja e chopp. Então, vocês reparem aí, aqui uma tabelinha, eu peguei alguns produtos só, tá? Então você vê, produtos em geral, 18%. Há produtos com alíquotas menores. Café, por exemplo, é 0%. Leite é 7%. Você tem lá refrigerante, cerveja e chopp 20%, o geral 18%, energia elétrica 25%, comunicação 25%, perfume 25%, cosmético, bebidas alcoólicas. Aí aquilo, por mais que cerveja e chopp de vez em quando sejam essenciais, não é mais do que energia elétrica, não é verdade? Não é mais do que energia elétrica. Idem para o refrigerante. Será que perfume e cosmético são tão essenciais quanto a energia elétrica e a telefonia para ter a mesma alíquota? Naturalmente que não se pode falar algo nesse sentido, né? Então, qual é o fundamento da discussão judicial hoje em cima do ICMS na energia elétrica? É dizer o seguinte, olha só, jamais eu posso ter uma tarifa, uma alíquota de ICMS de 25% para energia elétrica e para telefonia, se cerveja, refrigerante é menor, se os produtos em geral possuem a alíquota de 18%, que é a alíquota normal. Então é esse o substrato da discussão judicial. E aqui não está se discutindo, isso é algo que é sempre a defesa da Fazenda, dizendo o seguinte, o judiciário não pode estabelecer alíquotas. A delegação legislativa para estabelecer alíquotas é do Estado, não é do judiciário. Ok, só que o judiciário ele não está estabelecendo alíquotas. O judiciário ele não faz juízo de valor se o ICMS da energia elétrica tem que ser 7, 0, 16, 15. Não. Ele diz o seguinte, olha, energia elétrica não é menos essencial do que esse microfone, do que o sapato que eu estou vestindo, do que a roupa que a gente está vestindo. Todos esses produtos com alíquotas de 18%. Então, ele não é menos essencial que isso. Naturalmente que eu não posso ter uma alíquota majorada para a energia elétrica. Então, o que o judiciário tem feito é colocando essa alíquota de ICMS dentro da alíquota normal do tributo, né? No caso do Estado do Rio de Janeiro é 18%. São Paulo é 18%, e Nordeste alguns são 17%, no Sul também, enfim. A alíquota normal do Estado é essa que o Judiciário tem feito a redução, em direção a ela que o Judiciário tem levado a alíquota da energia elétrica. E aí vocês vão olhar, isso aqui é uma continha de luz, talvez esteja pequeno, vocês não vão conseguir ver. Eu não sei se esse aqui tem um... Bom, se tem eu não vou saber fazer uma... O ICMS está cobrado ali, você repara que ele tem uma alíquota, bem aqui tem uma laranjinha, em cima dele tem ICMS, 29%. Você fala, pô, mas não era 25%? No Rio de Janeiro, nós temos um fundo estadual de combate à pobreza, que é um adicional que todos os produtos pagam em cima da alíquota de ICMS. O percentual padrão do Fundo de Combate à Pobreza é de 1%. Então, as alíquotas de 18%, elas são majoradas de 1%, e os comerciantes aí sabem disso, pagam 19%. E a energia elétrica é de 4%. Então, na verdade, as empresas pagam 29%, que é 25%, mais os 4% do fundo.
Além disso, se você olhar na conta de energia elétrica, mais aqui embaixo, você tem a adição de PIS e COFINS, que na energia elétrica, somados, isso aí dá mais ou menos uns 6%, 5,5%, 6%. Então, qualquer redução de ICMS na energia elétrica, você vai reduzir não só o percentual, como você reduz ainda os outros tributos que incidem em cima, incluindo o PIS e COFINS, que é cobrado do consumidor. Né? Aqui é aquilo que eu falo. Quem é que recolhe esse ICMS que vem na conta de energia elétrica? Sou eu que pago a minha conta de luz? Não. Quem recolhe é a concessionária de serviços públicos. É ela quem recolhe. Assim como vocês recolhem nas suas empresas quando vendem alguma coisa com ICMS. Só que quem é o contribuinte? Quem é que de fato paga o ICMS da conta de energia elétrica? Agora sim, sou eu. Sou eu que pago a conta de energia elétrica. Ele está lá. Daí que o judiciário já entendeu também, isso também é ponto pacífico, que o consumidor final é parte legítima para brigar pelo ICMS da energia elétrica. Ainda que não seja ele a recolher lá o DARGzinho com o valor que vem na conta, não importa, é ele quem suporta o encargo econômico. Daí que tem ele, então, legitimidade para brigar por esse encargo econômico. Ok? Eu fiz um exemplo aqui, só para mostrar para vocês o seguinte. Hoje eu tenho 29% de ICMS na energia elétrica. Se eu pegar lá um custo de R$100 de energia, com mais ICMS ele vai para 140. Repara que 100 mais 29% não deu 129, deu 140, por conta do cálculo por dentro. Se eu considerar um custo de 22, ou seja, eu reduzi a alíquota de 25 para 18 e mantive o fundo de combate à pobreza de 4. A discussão do fundo, só fazendo um adendo aqui, ela é uma discussão mais difícil. O judiciário tem entendido que o Estado pode estabelecer as alíquotas de fundo de combate à pobreza livremente. Então, a briga do 25 para 18 ela é muito mais fácil, com precedentes sólidos, favoráveis no judiciário, né, para que seja reduzida. O 4 para 1% já não é líquido e certo. Então, eu peguei ali o pior das hipóteses. Você conseguiu uma redução de 25 para 18. Com os 4% do fundo, foi para 22. Sua conta vai para 128. Então, 40 menos 28 dá 12, em cima da sua conta original, daí quase 9%. Se você for colocar em cima PIS, COFINS e todos os demais tributos que incidem na energia elétrica, isso aí fica na ordem de 20%, dependendo do consumo, pode ser até maior. Entendeu? Então, essa é a redução em cima do valor total da energia elétrica que é pago hoje, do valor original que é pago. Bom, o procedimento judicial para se obter essa redução, você pode entrar com mandado de segurança ou com uma ação ordinária tributária. A ação ordinária tributária, ela é mais indicada quando você quer não só reduzir uma alíquota, mas você quer também recuperar o que você pagou para trás. No caso do ICMS, isso é muito difícil, recuperar o para trás. Por isso que o mandado de segurança, eu vou falar isso mais para frente, mas o mandado de segurança, ele é mais indicado porque ele é mais rápido. Né? Ele é mais rápido, ele não tem sucumbência, não tem custas, o valor é pequeno, enfim, é algo mais efetivo. Você pede, então, uma liminar, naturalmente, porque você quer parar de pagar ou depositar. O ICMS ele tem uma peculiaridade que eu digo o seguinte, você repetir ICMS, ou seja, restituir ICMS é quase impossível. Por quê? O judiciário entende o seguinte, só pode pegar o ICMS de volta quem recolheu. Ou seja, eu que sou consumidor final já não posso, porque eu não recolhi, quem recolheu foi a concessionária. Então, para mim, já não dá. E até de quem recolheu, o judiciário diz o seguinte, você tem que provar que você não passou isso para o preço. O que é impossível de novo, porque é um custo teu, ele vai para o preço. A legislação obriga que você bote ICMS no preço. Então, o ICMS você não consegue repetir, restituir. Daí a liminar, a importância da liminar para você suspender o pagamento de plano. Bom, aí vem questões de como é que está isso hoje no judiciário.
Os contribuintes têm ganhado. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça já entendeu pela inconstitucionalidade, o órgão especial do TJ já se posicionou, e óbvio que essa briga ela existe em outros estados também. Isso já chegou no STF. Já foi declarada a repercussão geral de um caso desse de Santa Catarina, ou seja, a decisão desse processo vai ter que ser atendida por todo o país. E já tem, inclusive, parecer da Procuradoria-Geral da República, assinado pelo Janot, favorável à tese dos contribuintes de redução da alíquota. Só que o Janot ele opinou pela modulação dos efeitos. O que é isso? Modulação dos efeitos é algo muito utilizado hoje pelo STF em razão da segurança jurídica nas brigas tributárias. É basicamente dizer o seguinte: olha, ok, ô fisco, você estava errado por cobrar 20% em cima disso aqui. O certo é cobrar 10%. Mas olha só, essa decisão vale daqui para frente, não vale para trás. Isso é para evitar o quê? É evitar, imagina, todo mundo vindo pedindo 5 anos para trás e a fazenda vai quebrar. Então, o STF tem modulado os seus efeitos das decisões. Essa inclusive, uma razão pela qual toda e qualquer briga tributária, o quanto antes você entrar, melhor. Porque quem já entrou, se você tiver uma decisão lá na frente modulando efeitos, ela não se aplica para quem já entrou. Então, ficar esperando, vamos esperar o STF decidir que vai valer para todo mundo? Ok, é bom, mas você não vai conseguir repetir anos anteriores. No caso do ICMS, isso nem faz tanta diferença. A vantagem de entrar logo é para conseguir uma liminar e parar de pagar logo, ou então começar a depositar. Porque se você começa a depositar, ganhando a ação no final, você vai lá e levanta o depósito. Não é caso de restituição. Isso é possível. Então, tem essa vantagem. Bom, em geral, essa é a briga do ICMS, né, do ICMS sobre energia elétrica, e esses são os fundamentos. Em síntese, numa apertada síntese, é reduzir essa alíquota inexplicavelmente majorada, ou explicável sob o ponto de vista econômico, né, porque é algo que todo mundo usa, é uma receita, né, é uma receita que não se pode sonegar, é um tributo difícil de sonegar, porque é cobrada, são poucas as concessionárias de serviço público e que fornece para muita gente, é uma receita extraordinária. Bom, essa foi, como eu falei, uma das ações onde se pode conseguir uma economia. Diga. Isso aí. A gente tem conseguido lá no escritório. Houve alguns processos que estão suspensos. O Estado, há uns anos atrás, entrou com um procedimento e o Gilmar Mendes suspendeu os processos em trâmite até então. Então, lá no escritório a gente tem dezenas de liminares que ficaram suspensas. Só que, enfim, aqueles processos que já estavam em andamento quando o Estado do Rio entrou no STF. Os processos seguintes, não. Então, nós temos lá também vários, todos que nós entramos, como eu falei, no Rio de Janeiro, o TJ, o órgão especial do Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável por declarar inconstitucionalidade, já se posicionou e já declarou isso inconstitucional. Ou seja, por isso que, é isso aí, você tem, todos os processos que a gente entrou, a gente também tem as liminares que reduzem. Recentemente, estava até comentando com alguém aqui hoje, mais cedo, a última que nós conseguimos foi um cliente que tinha uma conta de mais ou menos uns 30 mil reais por mês, trabalha no mercado alimentício, aqui no mercado São Sebastião, e aí tem câmeras frigoríficas, né? E ele estava falando, bom, eu, na verdade, estou pagando igual eu estava pagando no ano passado, porque a conta de energia teve uma majoração aí nesse início de ano violenta, e ele não sofreu esse impacto, porque a gente conseguiu eliminar no final do ano passado. Então, quando começou-se a pagar menos, ele veio a majoração e para ele ficou tudo na mesma, né? O que já é uma grande redução de custo, considerando que a energia aí, dependendo do tipo de consumidor, teve reajuste de até 40%.
Bom, e existem outras ações também com pareceres já fortes, favoráveis aos contribuintes. Eu trouxe os slides aí, algumas, só para mostrar para vocês. Não vou me estender de igual maneira em todas elas, mas algumas também já com posições de STF já sedimentadas. Uma delas é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Como eu falei, ICMS, a alíquota normal do ICMS é 19%. E isso é por dentro, está lá no teu faturamento. Então, se eu faturei 100 mil, ali dentro tem 19 mil de ICMS. Né? E o PIS e COFINS, ele incide em cima dos 100 mil. Para quem tem o PIS e COFINS no sistema não cumulativo, é 9,25 de alíquota, os dois juntos. E para quem tem o PIS e COFINS no sistema cumulativo, é 3,65 de alíquota. Isso na cabeça, no faturamento. A tese dos contribuintes é dizer o seguinte, olha, esses 100 mil aqui não é faturamento não, desses 100 mil, 19 mil é ICMS. Você tem que me tributar PIS e COFINS, então, no meu faturamento, menos ICMS. Ou seja, é tirar o ICMS do teu faturamento para aplicar PIS e COFINS. Isso aí te dá vamos considerar fazer 9,25 sistema não cumulativo em cima de 19%, a gente está falando aí de 2% do teu faturamento mensal de economia. Né? Essa é uma tese que já está com parecer favorável no STF, de 11 julgadores, 6 favoráveis aos contribuintes. O governo, vendo que já estava perdido, entrou com uma ação direta de constitucionalidade que está aguardando o julgamento. O ISS é mesmo conceito do ICMS, só que agora para quem trabalha na área de serviço. Né? Tirar o ISS do faturamento e aplicar PIS e COFINS em cima do ISS. IPI na revenda de importação é outra ação também que pareceres favoráveis na STJ. Quem importa produto e revende, paga IPI como se fosse um industrial. É equiparado à indústria. Né? E o que extrapola o mandamento constitucional. A Constituição diz o seguinte, o fato gerador do IPI é a saída do produto do estabelecimento industrializador e o desembaraço aduaneiro. A fazenda vai e equipara o importador a industrial. E aí, com isso, o importador acaba pagando IPI, não só no desembaraço aduaneiro, mas também quando sai do estabelecimento. Os contribuintes têm ganhado isso aí também. Aí o valor é absurdo. A gente está falando de 10% de faturamento para considerar uma alíquota padrão do IPI. Sabe que o IPI ele tem alíquotas que vão desde 0 até 300%. O INSS, algumas verbas que se paga na folha de pagamento, algumas a Justiça já entendeu que em cima delas não cabe a contribuição previdenciária. Isso aqui algumas delas você consegue fazer a compensação via GFIP, não precisa nem de processo judicial, fazer o levantamento e compensar, e muita gente não paga. Alguns exemplos aqui, aviso prévio indenizado, 1 terço de férias, auxílio creche, aqueles 15 dias pagos quando o funcionário se afasta por auxílio doença, tudo isso o judiciário já entendeu que isso não tem caráter de salário, isso tem caráter indenizatório, então não incide INSS sobre essas verbas, mas as empresas continuam pagando. É identificar, parar de pagar e compensar o que pagou adicionalmente. 10% pago de adicional no FGTS quando você demite o empregado também. Vocês lembram que quando você demite o empregado, você paga em geral 40% do fundo de garantia de multa indenizatória. Só que há uns 10 anos, para recompor lá as correções que os contribuintes ganharam do governo em cima do fundo de garantia, foi criada uma contribuição nova de 10% a mais em cima desses 40% de demissão do empregado. Hoje você demite um empregado, você paga 40% do fundo para ele e 10% para o governo. Esses 10% também já têm fortes posições jurisprudenciais de que ele é indevido. E aqui o fundamento é desvio de finalidade, porque esses 10% ele foi criado para recompor o fundo de garantia. O fundo de garantia já foi recomposto e esses 10% estão sendo usados para tudo, menos para recompor o fundo de garantia. Então, por conta de desvio de finalidade, os contribuintes têm conseguido não pagar mais esses 10% e reaver o que foi pago para trás. Bom, além disso, você tem outras economias que você não consegue sem precisar chegar ao judiciário, como a primeira delas, o cumprimento adequado da legislação, né?
que é algo difícil, a gente sabe que é algo difícil. A busca de benefícios fiscais, planejamento tributário, que naturalmente eu não vou aqui me estender em cada uma delas, porque o tempo é curto. Bom, era isso, eu agradeço, meus contatos estão aí, estou à disposição. A ST, em essência, ela não tende a diminuir, ela tende a aumentar, né? Muito rapidamente, a ST é um mecanismo através do qual o fisco cobra o ICMS de toda a... Lembra que eu falei para vocês que esse produto aqui sai da fábrica, passa pelo atacadista, para o varejista e chega no consumidor final. Cada etapa dessa paga um pouquinho de ICMS. A substituição tributária é uma antecipação, é fazer com que o fabricante pague o ICMS por toda a cadeia, né? Eu falo que a ST, o uso da substituição tributária tende a aumentar, porque ela reduz sonegação. Óbvio que a fábrica não tem nenhum interesse em sonegar para os outros, então ela calcula o ST e coloca para frente. Então, o uso do instituto, ele tende a aumentar. E ele, como eu falo, ele em regra não é uma bitributação, porque ele é uma antecipação de tributo. Pode ser uma tributação além do que seria devido. Porque quando você faz essa antecipação, o legislador ele tem ele calcula um preço médio que isso aqui chegaria no consumidor final e cobra o ICMS em cima desse preço médio. Se você vende acima, maravilha, pagou menos do que devido. Se você vende abaixo, você está pagando mais. Mas talvez você tenha falado de bitributação por conta de uma empresa ser do Simples, talvez. Em empresas do Simples, de fato, acontece uma... Não chega a ser a bitributação, porque o Simples você paga uma alíquota fixa, e dentro daquela alíquota você tem um pedacinho de ICMS ali. Então, quando o produto tem ST, na hora de pagar o Simples, você tira aquele pedacinho de ST, né? Então, assim, tecnicamente, bitributação não há. Agora, para empresas do Simples, há sim uma majoração, porque aquele ICMS previsto na alíquota do Simples, ele é bem menor do que o ICMS de substituição tributária. Sempre é menor. E para isso, a partir do ano que vem, então, é a única alteração, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, a única alteração que existe hoje em matéria de substituição tributária, previsão de melhora, né? Previsão de melhora, é a retirada da substituição tributária para empresas do Simples a partir de 2016. A Lei Complementar 147, de agosto do ano passado, que alterou a Lei do Simples, a Lei Complementar 123 de 2006, ela trouxe algumas mudanças para 2015, que todo mundo na época deve ter ouvido falar, que o Simples agora é para todas as atividades e tal. E ela trouxe uma mudança significativa para o comércio a partir de 2016, que é exatamente isso. Não vai ter substituição tributária para empresas que são tributadas no Simples Nacional. Então, olha, a legislação é federal, porque esse é um dos problemas também do nosso sistema tributário, né? A gente tem tributos federais, estaduais e municipais. Não tenha dúvida que quem mais arrecada é a União. E a legislação, essa legislação, a legislação complementar sobre o ICMS, a legislação de base, ela é federal. Então você tem a Constituição Federal, você tem o Código Tributário Nacional e você tem a Lei Complementar 87, que é a Lei Complementar do ICMS. Dali para frente, cada estado pode ter a sua legislação que complementem essas aqui. Então, essa redução da ST para empresas do Simples também veio através de legislação federal, né? É uma lei complementar, a Lei Complementar Federal, 147, de 2014, de agosto de 2014. E se não mudarem a lei, porque a lei está posta, está publicada. Se não mudarem a lei, não tem como voltar atrás. Mais alguma? Bom, fico à disposição então, se me quiserem procurar. Agradeço ao Robson, ao Fernando pelo convite. Os encontros da Associação Comercial são muito importantes para o desenvolvimento do bairro, né?
Os empresários fazem a economia caminhar, são eles que empregam gente, que fazem o bairro crescer. Então, a força dos empresários em conjunto é inigualável em comparação com a força de cada empresário atuando sozinho em seu segmento.